a permissão de Deus e apoio dos bons espíritos, estamos iniciando mais um diálogo espírita. Perguntas e respostas de hoje traz 12 questões sobre aspectos diversos do espírito. Por exemplo, o espírito dorme. Se ele dorme, o que ele faz durante as 24 horas do dia? Completa o nosso programa de hoje, Fonte Allan Kardec, no qual eu falarei sobre os pactos com entidades malévolas. Será que há algo de verdadeiro nessas histórias? Podemos mesmo contratar um espírito para fazer mal a alguém ou realizar um desejo nosso? Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, estamos iniciando numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, mais um diálogo espírita. Prezados amigos, perguntas e respostas de hoje. Nós temos 12 questões. Afinal de contas, o que é espírito? É a mesma coisa que alma? Não é? O espírito fica onde? Qual é a aparência? O que ele faz? Porque vamos ver se com a Andréia aqui e a Rose, a gente deixa essas coisas um pouco menos vagas, né? Porque a gente tem muita dúvida sobre isso aí. A gente está acostumado com isso aqui, né? Com aquilo que a gente pode apalpar, no nosso corpo. Então, isso é concreto, mas quando passa a imaginar que alguém desencarnou, já foi para onde? Será que está no cemitério lá ainda? Tem que levar flor para ele? Não, talvez não esteja, dorme, come, não. Vamos tentar esclarecer um pouquinho essas coisas? Eu vou logo com a primeira pergunta aqui para a Andréia. Alma e espírito são a mesma coisa? De certa forma, sim. Eu vou usar o livro dos Espíritos para responder essa questão aqui, fidedigna fonte. Na parte 2 do livro dos Espíritos, sobre a alma, tem a seguinte pergunta, a questão 134. O que é a alma? Aí os espíritos superiores respondem, é um espírito encarnado. E aí a continuidade da pergunta, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, ele é bem direto para responder. Sim, alma e espírito são a mesma coisa, só que a alma está encarnada. Nós chamamos alma quando o espírito está encarnado. Se ele estiver no plano espiritual, desencarnado, nós chamamos de espírito. Normalmente, não sei vocês, mas para mim eu falo sempre espírito, né? Eu quase não uso o termo alma, mas porque realmente não há diferença nenhuma. A segunda questão, qual a definição de espírito, então? Bom, os espíritos nos respondem no livro dos Espíritos, né, que o espírito é o ser inteligente da criação. Então, ele seria o princípio inteligente com autoconsciência, né, destinado a um processo evolutivo contínuo até atingir sabedoria, uma perfeição possível, né, não total, porque senão se igualaria a Deus, bondade, conhecimentos extremos. Quando nós pensamos em princípio espiritual, porém, nós temos que pensar naquilo no qual que se transforma com os milênios no espírito consciente. E sabemos, segundo a doutrina espírita, que o espírito propriamente dito, ou o princípio espiritual, começa seu processo evolutivo nos graus mais inferiores de evolução. Talvez no mineral, não sabemos, segundo Chardin, teria um psiquismo inconsciente ali agregando a matéria, não temos ideia. Mas certamente no vegetal, no animal, até atingir o estado humano em que já consciente, com pensamento contínuo, aquele princípio espiritual se desenvolveu e se transformou no espírito, ou ser inteligente da criação. Agora nós vamos complicar aqui um pouquinho, vai ficando mais difícil para vocês aqui. Vamos ver como é que vocês vão se sair aqui. Quando o espírito foi criado por Deus? Essa é uma pergunta que gera bastante curiosidade, não é verdade? Mas se nós pararmos bem para observar, temos todas as respostas aqui no livro dos Espíritos. Sempre podemos recorrer ao livro dos Espíritos. Com certeza teremos a resposta a essa pergunta lá. Na questão 78 tem uma pergunta assim, os Espíritos tiveram um princípio ou, assim como Deus, existem desde sempre? E a resposta é, se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus, mas são a sua criação
e são submetidos à sua vontade. Deus existe desde sempre e é incontestável. Porém, quando e como Ele nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos um princípio, se com isso entendes que, por ser eterno, Deus deve ter criado ininterruptamente. No entanto, quando e como cada um de nós foi feito, eu insisto, ninguém o sabe. Nisto consiste o mistério. A resposta dos Espíritos aqui no Livro dos Espíritos. Então, nós não sabemos exatamente, não é verdade? Nós não temos todas as respostas. E os Espíritos, por mais iluminados que fossem, os que trabalharam na tarefa da codificação da doutrina espírita, trazendo as suas informações, muita coisa eles nem podiam revelar porque seria incompreensível. Hoje nós temos dificuldade para compreender certas coisas, lições muito mais diretas, mais simples, como de Jesus, a gente não conseguiu assimilar, muito menos praticar. Imagine se tentássemos desvendar, Kardec no caso, tentasse desvendar todos esses mistérios. Não há mistérios, há questões de situações que ainda não foram totalmente esclarecidas. Talvez daqui a alguns milhões de anos, né? Talvez em outros orbes, outros planetas, nós, seres humanos que aqui estamos hoje, talvez tenhamos condições de avançar mais. Certamente que teremos, mas estamos bem distante disso. Até porque o tempo absoluto não existe, né? O tempo é relativo à massa e à velocidade dos objetos. Para um fóton, por exemplo, uma partícula de luz, o tempo não existe, ele está sempre no presente, para Deus também. Então, como vamos classificar a criação por Deus, né? No tempo? É impossível, não são conceitos incompatíveis. Conhecimento sobre-humano, por enquanto. A quarta questão, Rose, qual é a forma do espírito? Bom, para nós, né, nós pensamos no espírito como alguma coisa muito etérea. Entretanto, os espíritos nos dizem que, para eles, dentro da mesma dimensão vibratória, o espírito tem forma constante, limitada e determinada. Mas que podemos considerar o espírito, propriamente dito, como uma chama, uma centelha, do nosso ponto de vista de encarnados. Porém, ele está sempre revestido de emanações próprias da sua mente, do seu corpo mental, que, impregnadas de energias do ambiente em que ele está, vibratoriamente pelo seu grau evolutivo, formam o seu corpo espiritual. Ele está sempre revestido de um corpo chamado perispírito. Então, ele é, para nós, né, encarnados, invisível em seu estado natural ser desencarnado. Mas para aqueles que estão na mesma dimensão vibratória que ele, a depender do grau evolutivo, ele pode ter a mesma densidade corpórea do perispírito que um corpo físico tem para nós, porque, na verdade, nós sabemos que mesmo o corpo físico não tem densidade material, ele é espaço puro. Nós temos cargas elétricas que se repelem no toque, né? Então, considerando esses conceitos todos, a forma do espírito, como ele se apresenta, depende do seu grau evolutivo, do envoltório perispiritual do qual ele se reveste. Normalmente ele apresenta-se com a forma da encarnação em que mais adquiriu condições evolutivas que o agradam, na qual ele se fixa. E sempre a forma humana, né? Com algumas raríssimas exceções que não vale a pena a gente entrar agora. E muito evoluído, imaginamos que já além da forma humana, né, sim. Que não podemos nem conceber. Nós estamos falando aqui do espírito médio, né? No nosso. Andréia, o espírito, ainda bem que a Rosa não respondeu, porque eu achei que ela já ia responder. Não tem problema. O espírito pode ser visto? O espírito... Se ele tem uma forma... Certo, pode ser visto o que é. Exato. Em dadas circunstâncias, sim, o espírito pode ser visto, mas em dadas circunstâncias. Então, o médium, que é a capacidade, a mediunidade, que é a capacidade de enxergar os espíritos, não são de todas as pessoas. Todos nós temos mediunidade em determinado grau, mas nem todos os médiuns conseguem ver espíritos. O que a gente tem aqui no livro dos médiuns é que, normalmente, os espíritos são invisíveis aos olhos humanos, porque a sua constituição é formada de uma matéria etérea.
né? Mas ele pode tornar-se visível em duas formas: por percepção espiritual direta, no caso de uma mediunidade daquela pessoa que está ali vendo o espírito, ou por materialização parcial ou completa, que aí também o espírito pode ser visto. Muito bem, então nós estamos... Tem mais uma perguntinha para responder antes do nosso intervalo. E o espírito tem algum peso? Bom, alguns pesquisadores no início do século XX tentaram determinar o peso do espírito pesando, né, o corpo antes e depois da morte física. Chegaram lá à conclusão que perdia 21 gramas, mas os pesquisadores, aprofundando mais a questão, concluíram que isso é perda de fluidos, de ar, né, que seria uma questão material. Por que para nós, né, materialmente, o espírito não pode ter peso? Porque ele é incorpóreo. E o que é peso? Né? Efeito da atração da gravidade sobre um corpo com massa. E o espírito não tem massa, ele não é imaterial propriamente dito, mas é incorpóreo. Ele está noutra densidade vibratória da matéria, porém imperceptível aos nossos sentidos e incapacitado, né, de ter peso nos nossos moldes físicos. Ele tem densidade vibratória. O que significa isso? É uma espécie de peso específico, mas não por efeito da força de gravidade sobre a massa tal qual a conhecemos. Conforme seja muito inferior, ele está revestido nas suas emanações mentais que formam o seu perispírito de matéria do ponto de vista espiritual mais densa. Ele tem uma densidade vibratória, um peso específico espiritual maior. Se ele já for muito evoluído, ele se tornaria como que mais etérico, menos densidade vibratória. Mas do ponto de vista físico, o espírito não tem peso. Ok, voltamos já com mais perguntas e respostas. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn. E ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Seguindo com nossas perguntas e respostas de hoje, nós vamos para a pergunta número 7. André, como o espírito se locomove? Caminhando, voando? Pelo atributo do espírito, que é o pensamento. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos também, ele desloca-se pelo pensamento e a vontade é o motor para esse deslocamento, é o que faz ele conseguir deslocar. Ele pode percorrer distâncias instantaneamente, desde que o seu grau evolutivo e a sua sintonia vibratória e do destino que ele quer percorrer estejam afinados. Esse espírito que se desloca instantaneamente, ele precisa ter um grau evolutivo. Pode ser que o espírito pense que ele não tem a capacidade de se deslocar, e aí a mente vai segurá-lo nesse pensamento. Mas pelo pensamento seria a forma de deslocamento do espírito. Rose, além de estudar e até trabalhar, a gente sabe que tem locais de estudo, tal, hospitais, muita coisa lá que a André Luiz descreve das colônias espirituais, por exemplo. Mas além de estudar e até trabalhar, ajudando os encarnados, inclusive, o que o espírito fica fazendo nos restantes 24 horas do dia? Eu já pensei várias vezes sobre isso, porque é muito tempo, né? Sem dormir, né, na maior parte dos casos. Nós vamos perguntar isso para depois, né? O que nós temos? Em primeiro lugar, essa pergunta ela é dirigida, ou se pensa nela, em termos de espíritos superiores. Temos que reconhecer que na Terra, a grande maioria da nossa massa espiritual é inferior. O que os inferiores fazem, né? Criaturas de gosto vulgar? Eles gostam das diversões de entretenimentos que atraem as multidões, das baladas, das festas, dos jogos, né? Então, os espíritos vulgares, eles ficam circulando por aí, soltos.
presos aos seus interesses de quando encarnados e procurando meios de influenciar os encarnados para continuarem a satisfazer as suas paixões. Esta é a grande maioria, infelizmente. Aqueles em estado de profundo desequilíbrio e infelicidade são atraídos até por regiões mais infelizes em que formam grupos compactos, em profundo sofrimento transitório até que se arrependam e melhorem a sua condição espiritual. E aqueles que já têm um grau de desenvolvimento maior, que é aos quais a pergunta se refere, eles trabalham, estudam, auxiliam as pessoas o tempo todo, se entretêm, assistem a apresentações musicais, obras de arte, passeiam pela natureza elevada dos ambientes em que vivem. Mas nós temos que entender que a natureza não dá saltos. Então, depende do grau evolutivo de cada entidade. Os superiores mesmo nos relatam, às vezes, ocasionalmente, assim, passando, dão notícias curtas, dizendo que a gente não pode imaginar a beleza dos lugares aonde eles têm acesso e o tipo de entretenimento espiritual superior com os quais eles já podem se ocupar. Sabe, Rosa, nós vamos até mudar um pouquinho a ordem aqui, você já vai responder a outra, que seria a sequência. A minha filha, ela assim também muito de querer aprender as coisas e fazer e tal. E ela diz, nossa, já falou várias vezes, dormir é um desperdício de tempo. A gente não devia ter necessidade de dormir. Mas o espírito dorme? Já que está falando aí no que ele se ocupa? O que nós temos da doutrina espírita e na nossa experiência também mediúnica de comunicação de espíritos? O que é o sono? No sono, o corpo físico entra em repouso, o espírito se libera e com seu perispírito vai a outros ambientes espirituais. Temos reuniões, encontramos familiares, recebemos orientações, ou aqueles que estão presos às paixões materiais vão ao encontro dos seus desejos buscando satisfazê-los. Então, no momento em que o corpo dorme, o espírito está mais ativo normalmente. Ele se liberta e vai em busca das suas vivências espirituais de acordo com o seu grau evolutivo. André Luiz, porém, nos relata, o Livro dos Espíritos nos diz que o espírito não tem necessidade do sono, falando em geral de espíritos equilibrados e superiores. André Luiz nos relata, porém, uma experiência no livro Nosso Lar em que ele teria dormido, ainda logo após o processo de acolhimento, de início de reequilíbrio dele no plano espiritual e teria tido acesso a um ambiente superior ao encontro da sua mãe. Eu fiquei pensando muito no critério de Kardec sobre essas revelações, uma única fonte, embora Chico Xavier, André Luiz, não dá para acrescentar essa informação à doutrina espírita porque não atende ao critério do Kardec. Mas daí me lembrei dos meus 50 e tantos anos de trabalho mediúnico, em que as entidades em profundo desequilíbrio, revoltadas, vingativas, muitas vezes no primeiro acolhimento, elas não se adequam às orientações recebidas, não querem ser auxiliadas, não querem abandonar a sua vingança e são adormecidas pelos mentores espirituais da reunião e são retiradas em sono. Portanto, o espírito inferior dorme porque ainda está muito perto do processo fisiológico da própria Terra. O espírito superior não precisa disso. O André Luiz fala mais, ele fala em espíritos que ficam hibernados no plano espiritual, durante um certo tempo para se recuperar. Andréia, o espírito se alimenta de quê? Precisa de água? E pegando o gancho aqui do André Luiz, eu vou ler um trechinho bem pequenininho que diz sobre isso. Ele diz assim, a essa altura serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa ela era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Entretanto, segundo colocações desse mesmo espírito, não só os convalescentes têm necessidade de alimentos, e os trabalhadores das colônias, nesse caso a colônia Nosso Lar, que é o livro, que relata a história do livro, precisariam de alimentos. Depende muito do grau evolutivo de cada espírito, como a Rose trouxe, assim como a necessidade de sono. O que precisa de alimento e água é o corpo físico, orgânico, mas se o espírito já evoluiu o suficiente, ele consegue absorver os fluidos de outras fontes, sem precisar do alimento em si. E aqui no livro de André Luiz, psicografado por Chico, tem a informação que sim, eles recebiam água e uma espécie de sopa.
Mas estava em grau inferior. Precisa estudar mais. Isso aqui não tem como a gente desenvolver adequadamente aqui no nosso tempo previsto aqui. Nós temos 3 minutos para 2 questões. Então, por favor, a primeira para Andréia. O espírito desencarnado sente falta da terra, das coisas que deixou, da família? Com certeza, ele sente muita falta. E aqui não depende também do estado evolutivo, não. Nós não vamos deixar de sentir o afeto, a saudade dos nossos amores que ficaram aqui, nem das coisas que gostávamos de fazer, nem até mesmo do cafezinho que gostamos de tomar. Então, sentimos falta, sim. E a última questão aqui para a Rosa. A ciência já provou que em outros mundos a vida, como a conhecemos na Terra, não seria possível. Aquela questão de temperaturas extremas, né, de muito quente, muito frio, muito longe. Tal. É correto dizer que o espírito pode reencarnar em outros planetas? Então? Bom, em primeiro lugar, a ciência ainda está pesquisando, né, a vida em planetas similares à Terra. Esse é o pressuposto deles. Estão procurando água, uma porção de coisas similares. Os espíritos nos esclarecem que as condições materiais dos mundos são diferentes. Muitas vezes não são nada semelhantes às da Terra. E a vida pode se desenvolver sob outros parâmetros. Talvez, né, eles não dizem explicitamente, não precisa de carbono, não precisa de água, eles apenas esclarecem que em mundos superiores os seres nem se locomovem se arrastando pelo solo, eles volitam. E, certamente, podem reencarnar em outros planetas, porque o processo de evolução da alma encarnada se dá em diferentes mundos de acordo com a sua necessidade de progresso. Primitivos, expiações e provas, regeneração em mundos cada vez mais superiores, onde o aprendizado, onde a vida é cada vez mais leve, mais fácil de levar do ponto de vista material, com mais responsabilidades espirituais. Vocês querem fazer algum acréscimo de alguma questão que ficou, gostariam de falar mais alguma coisa que ficou para trás? Aí nós temos um minutinho. 1 minuto? Meu Deus! O que nós precisamos pensar quando pensamos no espírito, né? Nós somos espírito. Nossa realidade é espiritual. Nós estamos momentaneamente encarnados na Terra sob compromissos que foram planejados para acelerar o nosso progresso espiritual. Tendo consciência disso, nós deixamos de ser aquele espírito atrasado que sofre a influência do meio, repara, ressarce, espia, tem provações por efeito de leis externas que agem sobre ele. E passamos a ser espíritos proativos, que sabemos qual é a nossa finalidade: sabedoria, beleza, amor, desapego, generosidade. E começamos a trabalhar em nós mesmos essas qualidades para chegarmos rapidamente à nossa meta, à nossa finalidade espiritual, de reencarnarmos em mundos superiores ou de estarmos desde já mentalmente ligados às esferas de luz, paz e amor. Já tem fonte Allan Kardec para vocês. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn. E ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos falar sobre os pactos. Eu vou direto aqui na questão 549 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou o seguinte: há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? E eles, os bons espíritos, responderam: não. Não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então chamas para ti os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal, e para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama só por isso maus espíritos para ajudá-lo. Está então obrigado a servi-los como fazem para si. Quer dizer, para os encarnados, porque eles também têm necessidades deles para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto.
Aí ele tem uma nota do Allan Kardec, e depois na pergunta seguinte, a 550, a resposta é um pouquinho diferente. Qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos têm vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Resposta: todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-los ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Eu vou pular um pedacinho e ver o final ali. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre eles e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Ou seja, existe um pacto tácito. Só que não é uma coisa assim, tipo, vendeu a sua alma, Satanás carrega, sabe-se lá para onde, né, para as profundezas do inferno, dos seus reinos do mal, e ela vai ficar aprisionada para sempre. Não é disso que se trata. Agora, sabe aquela situação em que uma visita chega na sua casa e se comporta logo de início de uma maneira inconveniente, folgada? A gente diz que é aquela visita folgada. Ela vai logo mexendo na geladeira, entra nos quartos, dá palpite sobre os móveis, sobre a cor da pintura, para ela já tem defeito, ela começa aquela total indiscrição para uma pessoa que está chegando ali pela primeira vez. Pois é, assim são alguns espíritos, e que se nós não impormos limites a eles, ou fecharmos, melhor ainda, fecharmos as portas da nossa casa mental, essa expressão de André Luiz, né? Casa mental. Se nós não fecharmos as portas da nossa casa mental, eles vão se apossando e tomando o controle de tudo, né? Então, se eles entram, é porque ou foram convidados, né? Nos atraímos eles através de alguma maneira, através de pensamentos descontrolados, através de emoções e sentimentos também desequilibrados, ou através de atos moralmente ruins. Então, o que nós temos que fazer? Nós permitirmos essa invasão, que não é bem uma invasão, porque é com a nossa permissão que eles estão fazendo isso, e eles acabam assumindo o governo das nossas próprias vidas. Então, o que nós temos que fazer são as chamadas obsessões, né? Eles se instalam na nossa vida íntima e passam a comandar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E nós, muitas vezes, nem percebemos isso. É aquela obsessão, às vezes é simples, às vezes nós temos falado disso em outras oportunidades. A fascinação e a subjugação. Chega um ponto em que realmente nós perdemos o controle da nossa vida. Ou seja, através da nossa... Por isso que Jesus recomendou, né, a oração e a vigilância. Vigiar as nossas portas mentais, as nossas portas da casa mental, para que essas visitas indesejáveis, elas não tenham acesso à nossa vida íntima. Porque se nós permitirmos, o que mais tem em torno de nós são espíritos oportunistas, que estão apressados e altamente interessados em causar perturbação. Seja por motivo pessoal, seja simplesmente porque eles gostam de praticar a maldade, ou porque eles invejam a felicidade alheia. Então, é o que não falta. Se nós facilitarmos o acesso a eles, eles vão não deixe de ser um pacto feito com entidades malévolas, mas não naquele sentido que às vezes se considera, que a gente vê por aí, né, realmente mais uma situação lendária e fantasiosa. Ok, meus amigos? Um grande abraço, até a próxima semana.